E aí, galera, beleza? Bom, vamos hoje falar de migrações. Quando a gente fala de migrações, a gente fala de deslocamento de pessoas. Deslocamento das pessoas acabam se deslocando para as mais variadas regiões do mundo, a toda hora, a todo instante. Falar de migrações é falar de atualidade, né? A gente sabe muito bem que hoje em dia é um dos fatores mais importantes que há é a questão da migração. Falar de migração é a gente falar de direito de ir e vir, que infelizmente é algo que a gente perdeu um pouco com esse isolamento que a gente está vivendo, né? Mas vai passar, tudo vai passar, não se preocupe. Quando a gente fala das migrações, a gente diz que as migrações elas podem ser de vários tipos, tá? As migrações elas podem ser espontâneas ou podem ser forçadas. Quando as migrações são consideradas espontâneas? Elas são consideradas espontâneas quando a pessoa vai de livre e espontânea vontade. Quando elas são consideradas forçadas, quando as pessoas acabam indo de livre e espontânea pressão. Tá? Um exemplo, pessoas fugitivas da lei. Outro exemplo, em áreas de ditaduras, as pessoas que fogem para não serem presas, para não serem mortas. Refugiados de guerras, por exemplo. Isso são exemplos de migrações forçadas. As migrações elas ainda podem ser legais ou clandestinas. Legais, o próprio nome já diz, né? É quando as migrações elas são feitas de uma maneira correta, como por exemplo você quando vai para os Estados Unidos da América e você consegue um visto. Clandestino é quando você vai escondido, tá? É quando você entra pelas fronteiras de forma escondida, como muitas pessoas fazem na Europa, como muitas pessoas fazem nos Estados Unidos da América. As migrações podem ser internas ou externas, e aí quando a gente fala de internas, pode ser internas dentro de um país ou dentro de um continente, externas pode ser fora de um país ou fora de um continente, então a gente tem que entender mais ou menos o sentido da coisa. E elas podem ser definitivas ou temporárias, isso vai muito da pessoa que sai. Eu saio para nunca mais voltar, então é definitiva. Saio, mas um dia eu volto, aí é temporária. É claro que depois de um tempo, as pessoas que saem, elas acabam podendo até mudar de opinião. Aquelas pessoas que saem com a intenção de não voltar mais, acabam voltando por uma circunstância ou outra. Aquelas pessoas que vão para nunca mais voltar, né, aliás, que vão para voltar, às vezes acabam não voltando nunca. Então, esses são os tipos de migrações que a gente acaba tendo. Essas migrações, elas trazem tanto consequências para as áreas de partida quanto para as áreas de chegada. Quando a gente pensa, por exemplo, nessas consequências, elas vão trazer consequências econômicas, elas vão trazer consequências sociais, elas vão trazer consequências políticas, culturais. São muitas as consequências trazidas por essa migração. E isso, claro, gera uma série de problemas que nós temos hoje, como desemprego em massa, como mendicância, como xenofobia. Então, esses são os grandes problemas da migração. Existem duas áreas distintas quando a gente fala em migração. As áreas repulsivas, as áreas atrativas. Quando a gente pensa nas áreas repulsivas, a gente pensa em quê? A gente pensa em catástrofes naturais, ou seja, áreas que são atingidas por tsunamis, por deslizamentos de terra, por enchentes. Mas também tem fatores econômicos, tem fatores políticos. As pessoas principalmente saem em busca de quê? Em busca de melhores condições econômicas, sociais e econômicas. Questões de lazer também, turismo. Pois bem, esses fatores também vão fazer com que a gente entenda as áreas atrativas. As pessoas vão em busca de uma condição socioeconômica melhor, as pessoas vão em busca de cultura, as pessoas vão em busca de turismo, estudo, né? A gente hoje tem muita gente indo para outras áreas para estudar. Então isso diferencia as áreas repulsivas das áreas atrativas. Pensar nas chamadas migrações é pensar nas migrações internas e externas. Os principais fatores que levam às migrações internas são êxodo rural, a saída do campo para a cidade, muito comum no Brasil até a década de 80, 90, motivados pela industrialização e motivados também pela questão da mecanização rural. É a questão do êxodo urbano. A princípio no Brasil a saída era das pequenas cidades, médias cidades para as grandes cidades. Hoje a coisa se inverteu um pouco, por causa principalmente da desconcentração industrial. A migração pendular, a mais cobrada de todas no vestibular, é aquela que as pessoas saem e voltam no mesmo dia, né? Estudantes, trabalhadores. E a migração sazonal ou transumância, é aquela que as pessoas vão para a cidade, passam um tempo, depois voltam para o campo. Ou as pessoas vão trabalhar embarcados,
ou as pessoas vão trabalhar do campo para o campo, ou seja, eu vou trabalhar na colheita da soja, depois vou trabalhar na colheita do café, da laranja, e as pessoas estão sempre fazendo esse tipo de movimento. Essas são as chamadas migrações internas. Quantas consequências trazidas pelas migrações internacionais, elas são as mais variadas. Por exemplo, a gente pode entender as migrações internacionais através de questões demográficas, das áreas que... Vamos pensar primeiro nas áreas repulsivas. Diminuição da população, queda das taxas de natalidade, de uma certa forma, a diferença entre os sexos, são os pontos mais importantes. Peraí, a diferença dos sexos, não entendi. Geralmente quem mais migra são os homens, para depois as mulheres migrarem. Isso faz com que, nessas áreas, o número de homens reduza significativamente. Temos também as chamadas consequências econômicas. Para os países que saem é terrível, porque você está perdendo mão de obra, e se você perde mão de obra, você perde também atração de investimentos. Esse seria o motivo principal. Quanto às questões sociais, as pessoas vão em busca da melhor condição de vida, de emprego, né? E isso é muito comum a gente ver hoje, por exemplo, nos países mais ricos, nos trabalhos menos qualificados, muitos estrangeiros trabalhando, até porque é uma mão de obra muito mais barata. Já nas áreas atrativas, a gente começa a ter entendimento dessa influência ou dessas consequências a partir do momento que a gente tem, por exemplo, os jogadores de futebol, por exemplo, como vocês estão vendo aí, muitos jogadores de futebol chegando. Isso mostra a interferência da população estrangeira num determinado país. A semifinal da Copa entre Bélgica e França foi uma semifinal onde você tinha inscritos 48 jogadores, 24 de cada time, e desses 48, 45 ou 46 eram filhos ou netos ou descendentes de africanos. Na verdade, isso acaba gerando, dentro desses países, um aumento da população economicamente ativa. E isso é até uma coisa muito discutível. Muitas pessoas acreditam que essa vai ser a solução para os problemas da Europa. Como entra muita gente, muitos imigrantes, isso faz com que a mão de obra barateie, pode atrair novos investimentos, né, para a Europa, que carece desses investimentos, porque as pessoas começam a procurar lá áreas onde a mão de obra é mais barata. A gente também pode dizer que existe uma forte influência social e, consequentemente, a dificuldade de integração, os problemas sociais e principalmente os bairros de lata, que são muito comuns hoje nas periferias das grandes cidades, como esse que vocês estão vendo aí, que é em Paris. Beleza? Um abraço, galera!